A Ford lá, para fazer o carro dela, ela compra um monte de peças. Sim. Pneu, né? Aquela monte de coisa para montar um carro. Tudo que ela comprou tem tributação. Uhum. O que diz a legislação? Se esse carro for exportado, esses créditos que ela tem desses tributos que vierem embutidos na matéria-prima que ela comprou, ela pode usar na operação dela, em carros que ela vender dentro do Brasil. Sim. Só que essa conta não fecha, porque ela exporta mais do que vende internamente. Então, ela fica credora. Sim. Aí ela vai no governo e fala assim, ó, tô ficando credor, me dá o dinheiro. O governo não dá, porque ele não tem caixa para dar. E aí... Como não tem caixa se ele recebeu? E aí você chega lá, quando você vai ver o balanço dessas empresas exportadoras, tem lá 2 bi de crédito, 1 bi de crédito. E Caramba. é papel, entendeu? É algo que não é real. Saudações, você tá no Adoc Talk Podcast. A gente tá aqui hoje com o Jacques Veloso. A gente vai bater um papo aqui com um cara que é referência em direito tributário aqui no Distrito Federal. Se fala em tributário, a galera já fala sobre Jacques Veloso aqui. Obrigado, Luan. Valeu pelo convite e obrigado pela menção elogiosa aí, mas não sei se eu mereço não, mas estamos aí. Jacques, a gente tava aqui em Off Topic, você falou que acha que o curso de Direito deve mudar. Eu achei algo interessante pra gente começar esse bate-papo aqui. Okay. O que tu acha do curso de Direito de hoje? O que acontece, Luan? A gente está vivendo uma realidade de... A profissão, a carreira, os cursos estão se deteriorando. Uhum. Né? Hoje nós temos 1.200.000 advogados no Brasil e numa crescente. Nós temos milhões de bacharéis em direito que não passaram no exame de ordem. Então, você tem uma pressão enorme sobre a profissão que não se justifica, porque, na verdade, se você hoje... Eu dei aula 10 anos numa faculdade. Se você entra hoje numa sala de aula e pergunta quem quer ser advogado, é uma minoria que levanta o braço e fala que quer ser advogado. Incrível, na minha turma era isso também. É uma grande minoria. A maioria era concurso. Não dá 5%. Então, na realidade, a grande maioria vai para o banco de faculdade, vai para o curso de Direito, buscando uma colocação no serviço público. E, obviamente, não tem espaço para todo mundo. E chega uma hora que há uma frustração nesse trabalho e acaba se criando até um ciclo vicioso de pessoas que ficaram tentando alguns anos o concurso, desistiram, não passaram, e aí vem para a advocacia, mas vem para a advocacia frustrado com o resultado. E isso desvaloriza a advocacia. Porque são pessoas que estão advogando sem vocação, sem vontade, sem Advogam foco, né? porque fez o curso e não tiveram outra opção. Já está aqui mesmo. Exatamente. E aí acaba que a coisa não funciona. Então, a minha proposta é... Isso aí eu até tive uma conversa com alguns professores, uma coisa que eu achei muito interessante é mudar o foco do curso de Direito para que você faça o curso de Direito em 2 etapas. Aqueles que estão buscando o concurso concluirão o seu bacharelado em 4 anos. Sim. E estão aptos para fazer o concurso que quiserem. Mas aqueles que quiserem ir para a advocacia teriam que ficar mais 2 anos na faculdade, 6 fazendo anos. matérias. E aí eles iriam fazer matérias exclusivamente voltadas, focadas na advocacia, como gestão de escritórios, precificação, que não tem nada disso. Não tem nada. Porque o foco das faculdades também não é a advocacia. Então, as pessoas que querem advogar, elas têm que buscar fora Geralmente, da faculdade. o foco da faculdade é o exame da ordem. Exatamente. Geralmente. A questão é estatística, né? Então, a quem quer advogar hoje, se ele não buscar fora da faculdade, durante o curso, uma formação adicional, ele não consegue advogar. Ele tem dificuldades em entrar. Então, quem não fez um estágio, quem não participou de palestra, não foi em curso, quem não buscou algo mais, ele sai com a formação deficitária da faculdade, se o foco dele for advocacia. Então, a ideia é suprir isso. Você teria ali 2 anos de um curso focado na advocacia, supervisionado pela ordem, como era no passado. Antes, você tinha o estágio supervisionado pela OAB. Então, esses 2 anos... Essa grade curricular... A OAB supervisionava o estágio? Até 1994, as faculdades tinham um estágio supervisionado pela ordem. E aquelas faculdades que tinham esse estágio supervisionado aprovado pela ordem, os alunos não precisavam fazer exame de ordem. Eles terminavam o curso e tinham a carteira imediatamente. Caraca. Depois disso é que acabou essa relação da faculdade com a ordem, até porque nós saímos de... um número mínimo, né, de faculdades para um número assustador hoje, né? Sim. Aqui no DF, quando eu fiz vestibular, eram 3 faculdades de Direito. Hoje nós somos, sei lá, 30 faculdades. Aqui no DF, Aqui né? no DF. E essa é a realidade do Brasil inteiro.
No Brasil inteiro isso aconteceu. Que curso de direito parece ser um curso fácil de fazer para a faculdade, né? Precisa de sala de aula, um orientador, um professor. É rentável, né? Rentável. O investimento para formar o curso é menor. Chama bastante aluno, né? Sempre tem muita gente interessada. Exatamente. Então, ele é o carro-chefe de muitas faculdades, né? Porque você consegue atrair público, você consegue montar com uma estrutura menor, né? Mais barata, e você acaba... E é um curso sedutor, né? As pessoas... Sim. Eu quero ser doutor, tal, aquela coisa toda, né? Só que o que a gente tem visto é que essa banalização do número de vagas de faculdade diminuiu a profissão, né? Então, hoje você tem milhares de advogados que estão no mercado com muita dificuldade de sobrevivência até, né? Então, hoje você vê anúncio no jornal, mesmo... tem piso, tem aquilo, mas isso tudo é desrespeitado e você tem anúncio no jornal pagando R$ 1.500 para o advogado. Tem. Né? Tem. E eu, no meu escritório, eu já não faço mais anúncio de vagas, porque eu fazia anúncio de vaga para estagiário e recebia 20 currículos de advogados. Então, hoje, a seleção é por indicações mesmo hoje. O que restringe ainda mais o acesso de quem está entrando nesse universo jurídico, como eu entrei há 20 e poucos anos atrás, sem ter ninguém na família, sem conhecer ninguém. Pô, restringe muito. E, geralmente, as vagas que tem, você precisa falar 3 línguas. Para ser estagiário. É experiência para quem está iniciando, né? Requer experiência, requer tudo. Pra falar inglês fluente. Pô, é uma vaga de estágio. Realmente, hoje em dia, eu até estava falando, nós estamos vivendo um momento no curso de Direito que a profissão vai voltar a ser uma profissão elitizada. Porque quem vai sobreviver, em regra, vai ser quem já tem um caminho mais ou menos trilhado na família. Ou porque é filho de alguém do direito, ou porque é filho de um grande empresário que vai ajudar a colocação no mercado. Mesmo com esse cenário todo de dinâmica digital agora, tu enxerga isso? Isso piora a situação. Porque o que acontece? Quando a gente criou o processo eletrônico, você passou a ter a concorrência na advocacia nacional. Eu posso advogar em qualquer lugar do país. Aconteceu isso mesmo. Então, hoje eu posso pegar processo, como eu pego, em qualquer lugar do país. Eu tenho clientes e processos em vários lugares do país. Você faz aquela advocacia, o processo todo eletrônico, quando tem uma audiência. Agora, inclusive, as audiências vão acabar sendo todas também eletrônicas, é isso que os tribunais querem, estão adorando essa situação. Né? Tinha uma resistência, mas agora viram que dá, economiza dinheiro. Estão adorando, então, assim, vai acabar que o processo vai se tornar cada vez mais eletrônico e automaticamente a concorrência se torna nacional. E aí você tem grandes bancas com estruturas enormes que vão concorrer com você que está começando. Entendi. Então, assim, isso vai fazer com que fique cada vez mais difícil essa entrada no mercado. Por isso que eu acho que se a gente fizer essa mudança no curso, eu imagino que esses 2 últimos anos nós vamos ter 5%, 10% dos alunos querendo fazer. E aí, automaticamente, você diminui a pressão sobre o exame de ordem, você diminui a pressão sobre o mercado e você traz para o mercado pessoas com formação para serem advogados, com formação para empreender na advocacia. E com desejo e maior. Com desejo de ser advogado. Mais, exatamente. Com certeza vai filtrar bacana. Eu vi que tu é um pouco envolvido aí com questão de participação da OAB e tal. E assim... Isso é discutido? Você sabe se isso é discutido entre Não as é. Eu quis trazer isso, né? Eu fui candidato a presidente da Ordem na última eleição e isso era uma questão que eu estava colocando para debate no grupo para que fosse uma bandeira nossa para a gente trabalhar essa questão, né? Isso passa muito pelo Conselho Federal, porque isso seria uma política nacional de educação e o Conselho Federal teria que comprar essa ideia. Mas a minha proposta, como se eleito tivesse sido, era efetivamente trazer esse debate, porque... Hoje nós vivemos um problema seríssimo nisso. Se a ordem não se posicionar nessa situação e nós não conseguirmos uma solução definitiva, isso vai cada vez piorando. Então, você tem vários projetos que tramitam dentro do Congresso querendo acabar com o exame de ordem, por exemplo. Sim, porque sempre uma polêmica essa questão de acabar ou não com o exame de ordem. Sim. O pessoal chama de frustrado aqueles que não conseguem passar e por isso ficam... militando ali pelo fim do exame da ordem, né? Sim. Enfim, cada um tem suas razões aí. Não, se acabar o exame de ordem, nós vamos... A OAB, a instituição OAB, vai se tornar a maior instituição
profissional do mundo. Porque nós vamos ter mais de 3 milhões de associados dentro da ordem. Para a ordem como instituição, ela ganha uma força no cenário nacional absurda, porque só de arrecadação que ela vai ter com esse ingresso desse número de novos advogados... É interessante tu falar isso, porque geralmente a galera que defende o fim do exame da ordem fala que a OAB mantém o exame justamente por conta do poderio. Está controlando, de ganhar dinheiro por conta da quantidade de exames. Isso é uma visão muito pequena, porque a taxa da inscrição do exame de ordem, a maior parte dela é gasta na realização do próprio exame. Caramba. Então, o lucro que a ordem, digamos, o lucro, entre aspas, que a ordem teria com o exame de ordem é infinitamente menor do que ela teria se todo mundo só entrasse e pagasse anuidade. Anuidade de... anuidade a anuidade da ordem, a preço médio no Brasil, vai ser algo aí em torno de R$1.000, R$800. Então, seria muito melhor para a ordem ganhar todo ano esse valor. Os milhões de bacharel que temos, bacharéis. Você tem 2 milhões aí de fora da casa. Não? Então, nós estamos falando de muito dinheiro. É uma grana. É muito dinheiro para o sistema. Então, para a ordem como instituição, se ela olhasse o umbigo dela, era muito melhor acabar com o exame, botar todo mundo para dentro e fazer... Ela teria não só o poder financeiro, como o poder de representar 4 milhões de pessoas. Uau! Né? Então, assim, para a ordem é o contrário. Para a ordem, como instituição, para ela seria muito melhor acabar com o exame, botar todo mundo para dentro e arrecadar com todo mundo e representar isso tudo. Ou seja, ela teria uma voz na sociedade ainda mais representativa. Pô, legal escutar isso. Só que para a advocacia ia ser o fim. Ia ser o caos. Nossa, né? Hoje já é complicado com o tanto de advogados. Imagina. Né? Como seria? Nós temos hoje no Brasil um advogado para cada 200 habitantes. Um advogado para cada 200 habitantes. Que é muito. Que é muita coisa. Se você termina com o exame de ordem, nós passaríamos a ter aí um advogado para cada 50. Nossa. Né? Então, assim, 50, 60 habitantes. Ia ser uma situação... Mais advogado que gente. Assustadora. Então você acabaria com a maioria do mercado de... Quem está entrando no mercado. Sim. Você que está entrando no mercado, que está pegando aquela causa mais simples, é uma indenização por uma batida de trânsito, isso aí não ia mais existir, porque eu queria fazer com parente, eu queria fazer com aquele que está lá em casa. Ia ter... Se hoje, na situação que dificilmente você encontra uma pessoa que não conhece o advogado, imagina. Né? Cara, é difícil não ter um parente advogado da família, né? Aqui em Brasília, nós temos a maior concentração advogado habitante do Brasil. Aqui é onde nós temos o maior número de advogados por habitante. Eu brinco que aqui em Brasília é impossível você entrar num restaurante e não ter um advogado. Eu desafio qualquer pessoa a entrar em qualquer restaurante em Brasília, principalmente numa sexta-feira, e não encontrar um advogado. Eu dou R$100 para quem chegar e falar, não encontrei. Caramba, que legal. Como que funciona essa questão de eleição da OAB? Eu pergunto isso, como que funciona em relação a bastidores. Parece muito a política normal, assim... Lembra, mas assim, os limites são mais... Na política normal parece que os limites não existem, né? Na política da OAB, na política da OAB tem um certo limite, uma certa ética que se procura respeitar. Mas é uma eleição, é um jogo de poder, né? Então você tem muitos desafios, né? Quem pretende chegar à presidência da ordem vai enfrentar uma campanha dura. Nós somos 40 mil advogados, então, ativos, né? Na inscrição já está mais de 60 mil. Então, é uma eleição grande. Se você pensar em 40 mil eleitores... Entra muito... Aqui em Brasília, né? Lógico, a gente está falando aqui desse cenário. Entra muita gente para assim, se candidata muita gente? Não, normalmente... Porque as chapas são muito grandes, tá? Porque a eleição da ordem é uma eleição chapa batida. Você tem que escrever a chapa com todos os seus componentes. Então, a chapa de ordem, mais ou menos 100 pessoas. Porque você tem 5 diretores, 6 conselheiros federais, 5 diretores da Caixa, conselho, que são muitas pessoas, e aí você tem ainda as eleições das subseções. Então você tem a eleição em Taguatinga, tem a eleição Gama, Ceilândia, todas as subseções aqui em Brasília hoje são 13, todas elas têm suas eleições então, também. Então o presidente já anuncia quem que vai estar em cada cargo anteriormente. Ele anuncia todo mundo. É como se o Bolsonaro chegasse e dissesse, essas pessoas aqui estarão... Você está elegendo eu e esses ministros todos. Todos esses ministérios. É uma eleição chapa fechada. Então
Então, para você montar uma chapa já é algo complexo, né? Que você precisa ter esse número de apoiadores que estão dispostos a entrar, colocar o nome, participar. E essa complexidade se tornou ainda maior agora, porque o Conselho Federal, para essas eleições, exigiu uma cota mínima de mulheres, tem que ser 50% a chapa, né? Meio a meio, entre homens e mulheres, e 30% de pretos e pardos. Então, a composição se tornou ainda mais complexa, porque você vai ter que observar todas essas colocações e fazer todo esse envolvimento para conseguir registrar a chapa. E, normalmente, a eleição da OAB aqui no DF, por exemplo, normalmente você tem 3 ou 4 chapas disputando. É difícil passar disso. E eu já participei de eleições que eram só 2 chapas. Né? Chapa única a gente nunca teve no DF. Mas já tivemos, por exemplo, em Minas Gerais, chapa única. Chapa única teria eleição do mesmo jeito? Tem eleição do mesmo jeito, mas assim, é só para chancelar o vencedor, né? Só para chancelar o vencedor. E mesmo com chapa única, há um trabalho para legitimar a chapa única, né? Porque, eu sou chapa única, mas dos 40 mil, 5 mil vão lá votar, eu saio desgastado dessa eleição. O ideal é que você consiga o maior número de eleitores que registrem o apoio a você, mesmo sendo chapa única, né? Mas aqui em Brasília, historicamente, nós temos uma abstenção alta, né? Mesmo sendo obrigatório, o voto na OAB é obrigatório e a multa é alta. Se não for votar. A multa é de R$120 na última eleição. Por isso que a galera é interessada em votar sempre. A multa é pesada. Então, assim, mas mesmo assim, algo em torno de 30% dos advogados não votam. Seja porque não foram ou porque não estavam em dia com a sua anuidade e aí eles não têm o direito de votar. Mas toma multa do mesmo jeito? Toma multa do mesmo jeito. Eita. Toma multa. Piora ainda mais a situação. Tá devendo a anuidade, ainda vai ter que pagar a multa. Por isso que não é incomum as gestões da ordem, quando chega próximo às eleições, esse ano é um ano eleitoral na OAB, não é incomum que as gestões façam alguns programas para a pessoa se regularizar, porque sabe que vai ter eleição e ele vai ter um problema a mais se não conseguir se regularizar e fazer o voto, né? Registrar o voto. A OAB ainda é, como que se diz? Porque o pessoal sempre fala que é bom estar próximo da OAB, porque isso te traz assim, uma questão de networking, então acaba te ajudando em relação a ter sucesso no seu trabalho. Eu vou dizer a minha história, tá? Eu entrei na faculdade muito cedo, eu me formei com 21 anos e montei meu escritório na sequência. Então, montei meu escritório, eu me formei em dezembro, peguei minha OAB em junho, no meu aniversário, eu faço aniversário dia 7 de junho, peguei minha OAB em junho, em julho eu montei meu escritório. Então, o primeiro mês que eu estava com a ordem, eu montei minha salinha. Era uma salinha lá de 19 metros quadrados, eu e um amigo de faculdade, montamos e fomos enfiar a cara. Nem eu, nem ele tínhamos ninguém do direito na família, ninguém que pudesse nos apresentar aos empresários, ninguém que pudesse nos inserir. E aí foi quando eu resolvi me aproximar da OAB. Então, em 2000, eu fui integrar uma comissão da advocacia jovem. Tinha um amigo meu de faculdade que estava nessa comissão, pedi para ele para me ajudar, consegui entrar. E fiquei 18 anos dentro da ordem, participando ativamente dentro da ordem. Fui conselheiro 3 vezes, fui diretor da casa e tal. Isso foi importante para mim, na minha carreira, porque eu conheci gente. E advogado tem que conhecer gente. Tem que conhecer muita gente. Então, eu falo que uma das primeiras missões para quem quer empreender na advocacia é aprender a ser cara de pau e conhecer gente. Chegar nos lugares, se apresentar, conversar. Porque quanto mais gente você conhece, maiores são as chances de você ser lembrado, você ser indicado por uma causa, você ter Então, a ordem ela me trouxe essa possibilidade de conhecer muita gente do meio, trocar experiências sobre advocacia, fazer parcerias, né? Então, isso foi importante para mim. Entender melhor o cenário. Entender quem é quem era relevante no jogo que eu não conhecia, né? Então, para mim foi muito importante estar naquele meio, né? E acaba que você vai fazendo amigos, você vai conhecer, né? A ordem ela é uma fatia relevante da minha história, né? Mas como toda vitrine, ela é pro bem e pro mal. Você vai conhecer muita gente, pode se fazer vários amigos, como você pode conhecer muita gente e ficar queimado, fazer um monte de inimigo. Então, tudo depende de você, né? Da forma que você lida com a situação. Entendi. Então, você não pode se queimar também com a galera, senão fica ruim pra ti. E dentro disso, dessa questão, tu tá falando da sua história,
Aqui em Brasília, pelo que eu vi, Jacques Veloso, teu escritório, né? Veloso de Mello, não é isso? Isso. É referência em tributário aqui. Quando se fala em tributário, assim, até quando eu falei, tô tentando aí levar o Jacques no meu podcast. Caramba, esse cara é referência aqui em tributário em Brasília. Legal. Veja só, eu dediquei minha vida inteira ao tributário, tá? E essas coisas assim que eu não escolhi isso. A coisa aconteceu. Porque a única coisa que eu escolhi foi que eu queria ser advogado. Então, quando eu entrei na faculdade, lá com meus 16 anos, eu entrei para ser advogado. Eu não entrei para fazer concurso, nada disso. Então, eu sempre foquei os meus estudos. Eu sabia o que queria. Então, eu foquei meus estudos, para montar meu escritório. E aí, no 4º semestre, eu consegui um estágio com um amigo da minha tia que tinha um escritório que só fazia direito tributário. Era um escritório grande aqui em Brasília. E eu entrei nesse escritório e fiquei lá até formar. Então, eu fiquei 3 anos e meio trabalhando nesse escritório que só fazia tributário. Então, foi natural eu ir para o tributário porque eu só sabia tributário mesmo. Eu fiquei 3 anos e meio estudando tributário, né? Então, o que aconteceu? Quando eu saí de lá, esse meu ex-chefe foi muito bacana. Ele passou a me indicar as coisas menores que ele não tinha interesse, alguns clientes que para ele não serviam. Mas para você já que para mim era maravilhoso, né? Eu estava começando qualquer coisa que viesse. E eu fui aprofundando meus estudos no tributário e fui me envolvendo, porque eu sempre falo o seguinte, eu acho importantíssimo a gente se especializar numa área na carreira. Só que não basta você se especializar, as pessoas têm que saber disso. Né? E como é que você se mostra especialista? Né? Você se envolvendo em questões que tem tributário. Então, eu fui lá na Ordem, eu presidi a Comissão de Direito Tributário da OAB durante 6 anos. Eu fui examinador do exame de ordem. Na época, a OAB fazia a prova. Eu era o examinador de Direito Tributário da OAB. E nessa época, inclusive, era público quem era o examinador. Então, o Brasília inteira sabia que era eu o examinador. E eu fiquei 2 anos como examinador do exame de ordem da Ordem, na área tributária da OAB. Então, só a segunda fase, no caso? Não, era primeira e segunda. Eu fazia as 2 provas. Né? Na época, era tudo feito internamente. Então, assim, eu participo de congresso, eu participei da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal, fiz pós, dei aula de Direito Tributário durante 10 anos na Universidade Católica. Então, eu sempre fiz movimentos para reforçar a minha especialidade. Então, fui conselheiro do CARF durante 5 anos. E tudo isso que eu estou te falando é coisa de graça, que eu não ganhava R$1 para fazer. Mas você reforça uma imagem, né? Quando as pessoas, é o que você falou, as pessoas começam a te associar ao tributário porque você está reforçando a imagem. Então, eu comecei a assessorar algumas entidades sindicais, patronais de empresas. Então, eu sou advogado num sindicato comércio atacadista aqui do DF desde 2004. Legal. Sou advogado da Federação da Agricultura. Faço parte da Comissão de Tributação da Federação do Comércio. Então, sempre participo dessas questões e aí eu vou para dentro da Câmara Legislativa debater alterações de norma tributária, vou para dentro da Secretaria de Fazenda. Então, eu estou sempre me envolvendo e muitas das coisas que eu faço sem ganhar nada, mas para reforçar essa imagem de que efetivamente eu tenho essa expertise e posso contribuir nas questões tributárias. E graças a Deus tem dado certo. Né? O nosso escritório... Tem dado muito certo. Tá caminhando bem. Essa é a modéstia dele. Mas já tem aí... Meu escritório eu montei em 97, então nós estamos falando aí de 24 anos. Esse atual escritório já é de 97? Não. Na realidade é o seguinte, eu montei um escritório com um colega de faculdade. O escritório era Veloso de Mello e Freitas Fernandes. E nós ficamos juntos até 2011. Em 2011, a gente se separou. E aí ficou só o Veloso de Mello. E é esse que é hoje o que eu toco, né? Mas eu falo que é um escritório só, porque na verdade o que a gente fez em 2011? Em 2011 a gente sentou, dividimos clientes ao meio. Sim. Dividimos as causas. Até hoje a gente tem repasse de um por outro. Você vê que o direito no Brasil as coisas não acabam, né? Você vê, a gente parou em 2011, nós estamos em 2021. Tem 10 anos que tem causa que ele toca e de vez em quando ele me passa resultado. Tem causa que eu toco e passo para ele. Impressionante. Daquela época, Daquela época. Os processos se arrastam bastante. Eu tenho processo que duraram 18 anos para poder acabar. Que isso. É impressionante. Eu lembro até hoje, a gente fez um trabalho para o Sindicato dos Hotéis aqui de Brasília, o Sindobar. A gente fechou esse contrato com o Sindobar em 2001. Você vê, eu tinha 4 anos de escritório. Eu lembro que no dia que eu assinei, eu falei, rapaz, eu vou ficar rico rápido, porque eu peguei logo um sindicato e tal.
Esse processo levou 18 anos para criar. Agora que eu tô começando a colher fruto disso. Nossa, cara. Mas é o direito. E isso é um problema da área tributária. Como a gente litiga contra o Estado, os processos demoram muito a acabar. Porque o Estado recorre de tudo, né? Mas o pessoal sempre fala, tem advogado que tem certas causas que é interessante para alguma das partes postergar, né? Ficar enrolando, Sim, fazer sim. recurso protelatório, coisa, enfim. Dentro do tributário, tem alguma situação que isso pode ser interessante? Tem bastante. Tem, né? Tem bastante. Porque, assim, é muito comum no tributário a empresa te procurar dizendo o seguinte, olha, eu estou devendo mesmo, eu não tenho o que dizer, mas eu tenho que ganhar tempo porque eu não tenho caixa agora. Então, eu quero administrar esse passivo até que venha um refis, venha alguma situação onde eu consiga pagar com um desconto, com um parcelamento maior ou com algum tipo de compensação, alguma coisa assim. Então, é muito comum a gente pegar causas no escritório onde a nossa missão não é ganhar a causa, é ganhar tempo para que ele possa vir lá no futuro e fazer o pagamento. Isso é muito comum. Assim, eu falo o seguinte, o tributário você tem 3 áreas de atuação principais. Uma é essa, administrar os passivos. Então, você vai administrar e deixando a empresa viva, ou seja, ela tem que ter as certidões para poder participar das concorrências, tem que continuar vivendo. Você tem a parte do planejamento tributário, que é a parte mais complexa e mais difícil do tributário, que é onde você precisa ter uma visão mais ampla do direito tributário, onde você vai organizar a vida da empresa para que ela opere da forma mais barata possível. É difícil uma empresa, assim, geralmente, provavelmente, empresas maiores que vão fazer essa questão de planejamento tributário. Normalmente sim, mas por um erro do empresário. Porque acho que tem uma imagem de que é algo caro e não costumam procurar quando ainda são pequenos. Mas é uma falha do empresário ter essa visão, porque ele pode fazer vários tipos de contrato que caibam no fluxo dele, com percentuais, etc. E é muito importante que o empresário dê uma revisada sempre da situação dele. Porque hoje, até para empresas pequenas, você vê situações em que você pode ter algum tipo de vantagem se você fizer uma melhor estruturação do negócio. E a outra, que é a mais difundida, mais pulverizada, são as teses, né? Você tem hoje dezenas de teses onde se discutem tributos e que estão aí sendo julgados no judiciário, e é meio que um copiar-colar, porque você vai, pega uma tese, repete ela para todos os seus clientes, vai trocando o nome e espera o judiciário definir aquele negócio. É onde eu menos gosto de atuar. É onde dá mais dinheiro, mas é onde eu menos gosto de atuar, porque como é muito pulverizado, aí é a hora que aparece o tributarista de massa? Vira uma confusão, porque aí o cara acabou de montar o escritório dele, fala que é tributarista, copia a tese lá no judiciário e sai vendendo. Né? Já tá tudo pronto ali. Então, assim, é uma área ruim de Faz você até atuar. anúncio. Você está nessa situação? Arrasta pra cima. Eu, normalmente, essas teses eu só trabalho com os meus próprios clientes. Né? Eu já tenho lá uma carteira de clientes, eu converso com eles e faço para eles. Eu não costumo ir ao mercado atrás de ninguém, não. Até porque nós temos vedações. Até você hoje. Não é assim também, não, porque tem muita gente aí. Mas e você tem vedações, né? O nosso código de ética, que é bem retrógrado, não deixa a gente fazer esse tipo de captação e tal, que é outro problema que nós temos na advocacia, que, se Deus quiser, Tu tá próximo da OAB e tu sabe se a galera, como que tá as discussões em relação a isso aqui em Brasília? Publicidade? Na realidade, o que acontece? Aqui em Brasília, especificamente, a OABDF, você tem uma consulta que foi respondida pelo TED, dizendo que você não pode impulsionar, que você não pode fazer Google AdWords, você não pode fazer nada. Aquela consulta foi bizarra. Bizarra. E você tem agora um parecer que foi feito pelo Conselho Jovem já dizendo que acha que pode, que tem que fazer e tal. Então, ou seja, você não tem consenso dentro da casa. Mas no Conselho Federal está em tramitação uma revisão do Código de Ética, onde eles estão querendo fazer uma regulamentação mais definitiva dessa questão das redes sociais, do uso de patrocínios, etc, etc. Eu, sinceramente, eu defendo isso há mais de 15 anos. Eu presidi a OAB Jovem em 2004. Tá? Desde lá que eu defendo isso. Nós não podemos ter
essas regras tão engessadas de publicidade que nós temos hoje. Muito engessado. Tá? Essas regras de publicidade, elas matam quem está entrando no mercado agora, porque você não tem como se apresentar. Aí as pessoas falam, mas isso é um absurdo porque os grandes vão engolir. Os grandes já engoliram, o mercado é dos grandes. O que você precisa ter é ferramentas baratas para que você, pequeno, consiga entrar. Pô, hoje impulsionar no Instagram é barato. É muito barato. Então, assim, é muito barato você impulsionar no Instagram, você pagar um Google AdWords, você... Isso daí é barato e faz com que você que está entrando consiga se mostrar de alguma forma para o mercado. Porque se você veda isso tudo, o que fica na publicidade? O que está permitido? Eu posso pegar um quarto de página da Veja, por exemplo, e botar lá uma propaganda. Qual é o advogado iniciante que dá conta de fazer isso? Quem dá? Eu posso fazer um congresso de direito tributário lá no meu escritório, convidar os empresários e patrocinar. Está permitido na nossa legislação. Ou seja, o que é permitido é só o que os grandes conseguem fazer. Sim. Isso é hipocrisia. Falar isso aqui, inclusive, vai contra mim, porque eu tenho condições de fazer isso. Se eu quiser nunca mais fazer nada nas redes sociais e ficar fazendo esse tipo de trabalho, que também faço, é ótimo. Eu estou preservando o meu mercado, mas acho que a gente tem que ter uma discussão de preservação da advocacia. Legal. Porque quanto mais fraco for o advogado, mais fraco é a advocacia. Todos nós perdemos com isso. Né? A força da corrente é pelo elo mais fraco. Então, a gente tem que criar mecanismo para a pessoa que está entrando no mercado conseguir ter uma vida digna dentro da advocacia. E essa questão da publicidade, se não tivermos uma revisão urgente disso, nós vamos ter um problema sério, cada vez mais sério. Aqui na OABDF, eles abriram um processo ético contra um monte de advogados que faziam o Google AdWords lá. Sim. Pô, isso é ridículo, gente. O Google AdWords nada mais é do que um classificado. Você está botando lá umas palavras-chave, quando a pessoa pesquisa, você aparece. E aparece que você pagou para estar ali. Ou seja, você não está enganando ninguém. De fato. Não está enganando ninguém fazendo aquilo. Cara, isso aqui é uma publicidade. Né? Aí veja só, o camarada lá que está começando, que quer entrar no tributário, paga lá para aparecer lá do tributário, sabe? Aí aparece o nome dele. Aí você fala, não pode. Aí quem aparece? Eu, que estou há 20 anos no mercado. Que o cara bota no Google, vai aparecer meu nome. Se botar lá, advocacia tributária em Brasília, vai aparecer meu escritório lá na primeira página. Bem colocado, no serviço de eu tenho 20 anos de trabalho nisso, né? De fixação de imagem. Então, o site já tem referência de outros sites que indicam. A gente publica, todo mês, a gente publica 3, 4 artigos do escritório. Pô, bacana. Tem um trabalho legal, então. A gente lá no escritório, a gente remunera artigo. A divisão entre os sócios do lucro mensal, 10% vai pela produção de artigo. Pô, legal. Produção de conteúdo, né? Não só artigo, palestras, etc. A gravação que eu estou fazendo com você, isso tudo a gente considera, porque a gente fala que a gente precisa estar o tempo inteiro produzindo conteúdo, que esse é o grande marketing do advogado, o marketing de conteúdo. Agora, quando a gente restringe esse tipo de atuação, você está matando quem está entrando. Você já está permitindo que entrem milhares de pessoas, todo o exame de ordem, fora do padrão da exigência do mercado. Aí você fala para o cara, você pode entrar, mas você fica quieto no seu escritório e reza para aparecer alguma coisa? Isso não existe. Pô. Existe. Engraçado, né? Parece que recebeu a carteira da ordem, a OAB parece que acha que vai cair cliente do céu, né? Sim. Ou, assim, eles têm aquela velha teoria de que não, você procura seus clientes dentro do seu ciclo de amizade. Mas, cara, quem tem um ciclo de amizade assim? E isso é uma hipocrisia, porque a ordem não tem condições de fiscalizar isso. Então, ela vai pinçar um ou outro que vai ser prejudicado e vai ter milhares que ela nunca vai alcançar. Porque a ordem não tem capilaridade, não tem instrumentos para fiscalizar esse tanto de rede social que existe, esse tanto de mecanismo que existe. Então, acaba que você faz pontualmente, quando tem um camarada que está exagerando demais, que começa a chegar um monte de denúncia, aí você vai lá e chama o camarada. Agora, o resto você não pega. Então, assim, e mesmo que pegue, sabe qual é a penalidade prevista no Código de Ética? Censura. Que, se for primário, converte em advertência em ofício reservado. Ou seja, nada. Né? Então, nós estamos fazendo uma enorme hipocrisia dentro do sistema. E se você saiu uma... assustar. Aí saiu esse trabalho que foi feito pelo Conselho Jovem na OBDF, fez uma pesquisa de opinião pública. E aí você vê claramente que a opinião pela restrição, ela só é majoritária nos mais velhos.
É óbvio, A né? galera tá bem estruturada. Você não precisa daquilo, você tá tranquilo, você não é... Então, assim, é óbvio que Quando eu comecei, você protege seu fazia mercado. assim, cara, quando começou a advocacia era outra coisa. Ó, a minha inscrição da ordem é 13 mil. Eu tirei minha inscrição em 97. Então, ou seja, da década de 60 até 97, nós estamos falando de 36 anos de vida da ordem, 37 anos, tinham 13 mil advogados. Hoje a inscrição já está em mais de 60 mil. Então, nesses meus 20 anos, entraram 50 mil advogados. É uma diferença absurda. Absurda. Muita gente. Então, e isso está em PG, está só aumentando. Então, ou a gente faz um trabalho sério para reestruturar esse nosso mercado, ou nós vamos chegar numa situação em que nós vamos perder totalmente o nosso respeito perante a sociedade. A instituição vai perdendo força. A advocacia vai perdendo força, né? Também. Exatamente. Tu falou que sempre tá envolvido aí até na Câmara Legislativa com enfim, discussão relativa Legislação. à legislação. Hoje, com o cenário atual, ainda mais considerando a questão da pandemia e tal, como que tu enxerga o nosso cenário tributário? A gente realmente precisa de uma reforma tributária? Ou pelo menos uma simplificação tributária que muitos falam. O nosso sistema tributário é muito ruim, tá? O pior dele é que durante porque tramitam propostas de reforma tributária no Congresso há mais de 20 anos. E aí o que aconteceu? Foram se fazendo os pequenos ajustes. Só que esses pequenos ajustes destruíram o mosaico que existia. Eles foram tornando... o sistema deixou de ter uma lógica. Hoje o sistema tributário ele não tem lógica. Ele é um grande arremedo de legislações. Então, por exemplo, quando eu fui contratado pela Federação da Agricultura, aqui no DF, aí eu fui estudar a legislação tributária aplicável no produtor rural. Aí você chega lá para ver e fala assim, não, milho tributa em 18%. Mas se o milho for vendido para a fábrica de ração, ele é isento. E se o milho for um milho verde, ele tributa em 1%. Mas entendeu? Então, esse tipo de coisa... Nossa, é impossível de você controlar, é impossível de você administrar. O contribuinte não sabe direito como fazer. A fiscalização tem dificuldade de administrar. Então, o nosso sistema hoje, ele é muito casuístico. Ele foi tendo pequenos arremedos por pressões legítimas, corporativas. A pessoa vai lá, pressiona. E isso foi destruindo o sistema. Aí tem a guerra fiscal dos estados. Aí se você vem de um estado para o outro, lá tem um benefício fiscal, e aí você tem que escolher. Isso é complicado, essa questão de benefício fiscal também, né? Sim. Agora teve o caso da Ford que fechou, né? O pessoal estava falando, porque não cancelaram o benefício fiscal. Aí outros falam, mas teve bilhões em benefício fiscal, isso não adiantou muita coisa. E é uma loucura que, por exemplo, você exporta. Aí diz a lei que quando você exporta, você mantém o seu crédito. Só que se você pega uma empresa que ela é predominantemente exportadora, ela não tem aonde usar o crédito. E aí a legislação diz que ela pode pegar o dinheiro de volta. Ela pode ir no governo e falar assim, tudo que tinha de imposto aqui, eu quero meu dinheiro de volta. O governo não devolve. Ela paga? Então assim... Sem precisar. Vamos imaginar o seguinte, a Ford lá para fazer o carro dela, ela compra um monte de peças. Sim. Pneu, né? Aquela monte de coisa para montar um carro. Tudo que ela comprou tem tributação. O que diz a legislação? Se esse carro for exportado, esses créditos que ela tem desses tributos que vierem embutidos na matéria-prima que ela comprou, ela pode usar na operação dela, em carros que ela vender dentro do Brasil. Sim. Só que essa conta não fecha, porque ela exporta mais do que vende internamente. Então, ela fica credora. Sim. Aí ela vai no governo e fala assim, tô ficando credor, me dá o dinheiro. O governo não dá, porque ele não tem caixa para dar. E aí... Como não tem caixa se ele recebeu? E aí você chega lá, quando você vai ver o balanço dessas empresas exportadoras, tem lá 2 bi de crédito, 1 bi de crédito. E caramba, é papel, entendeu? É algo que não é real, porque ela não consegue usar. E aí começa as discussões no mercado, se eu posso vender para terceiro, se eu posso passar para fulano. Começa esse... Aqui no DF mesmo, por exemplo, só de créditos de ICMS, ST cobrados a maior... se estima que seja algo em torno de 3 bilhões que as empresas têm
mas não tem o que fazer com aquilo. Caramba. Né? E não pode vender, como tu tá falando? Não pode vender porque a legislação veda. Vender para uma empresa que poderia utilizar. Exatamente, a legislação veda. Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente está sempre fazendo é esse tipo de coisa. Tentar organizar essas legislações, principalmente aqui no DF, que é onde a gente tem uma atuação mais forte. Então, assim, o sistema ficou caótico, porque o sistema foi feito de uma forma que o fisco tem dificuldade de administrar, o contribuinte muito mais. Eu lembro que eu vi um caso, saiu uma decisão, uma legislação, reduzindo o IPI da embalagem para 0%, isentando. Embalagem. Alíquota zero, embalagem. E aí as fábricas de embalagem começaram a fazer a embalagem com 0%. Só que veio a Receita e falou, não, a embalagem que foi isenta é a embalagem para acomodação e transporte, então, não a embalagem do produto. Então, por exemplo, imagina o todinho. A caixa onde ia lá os 20 todinhos é isenta. Agora, a caixinha do todinho mesmo, não, ela tinha 15% de ICMS, de IPI. Meu Deus. E cobraram retroativo, bilhões de reais. Nossa. Então, assim, esse tipo de coisa na nossa legislação, que é muito comum. Quando eu era conselheiro do CARF, chegavam uns casos para a gente, principalmente desses polímeros, esses negócios de plástico. Porque fulano importou isso, e aí ele olhava na legislação e entendia que aquilo ali era alíquota zero. Aí vinha o fiscal e falava, não, isso aqui não é esse produto, é o outro e é 15%. Eram coisas tão complexas que a gente tinha que baixar o processo de diligência para um químico dar um laudo do que era o produto. A gente não sabia o que era o produto. Um falava que era um polietileno e o outro era um propileno. Eles falaram, meu amigo, eu não sou químico, eu sei lá que diabo é isso. Para mim é tudo a mesma coisa, tudo é plástico. Sim. Né? E era recorrente esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa que acontece todo dia no nosso país mata o empreendedorismo no país. Porque aí o cara tem que ficar discutindo o que O cara perde mais tempo cuidando de tributo do que produzindo. Eu já ouvi de clientes que falam o seguinte, não, minha empresa não é uma empresa de compra e venda aqui de carne, minha empresa é uma empresa de tributo, porque eu ganho mais dinheiro nessa discussão de tributo do que no coisa. Então, assim, isso tem que ser alterado. Agora, o erro que eu vejo é que estão constitucionalizando demais a reforma. Acho que tem muita coisa que poderia ser resolvida na legislação infraconstitucional. Alterando alíquotas, diminuindo esses benefícios. Mas por quê? Por conta de uma certa importação dessa coxa de retalho para a Constituição? Não, porque, por exemplo... Ou pela facilidade de... seria muito mais fácil você fazer essa reforma na legislação ordinária ou complementar do que emenda à Constituição. E existe um ditado no tributário que é o seguinte... Existe um ditado tributário que é o seguinte, imposto bom, imposto velho. Porque o imposto velho, que já existe há muito tempo, o judiciário já disse como é que é, já teve discussão. Quando você cria uma nova forma de tributação, você vai ficar 15 anos discutindo no judiciário como é que aquela nova forma realmente se aplica. Então pode chegar daqui a 15 anos, vem uma decisão do Supremo e tudo que você achou que era de um jeito virou de outro. Então, o ideal é você pegar o que já existe e consertar. Que caos, né, cara? É um caos total. É engraçado até que esse negócio desse caos, uma vez me chamaram para um debate na Câmara dos Deputados sobre o imposto único. Tinha lá, na época estava muito forte a ideia de fazer um imposto único, que seria um imposto sobre operação financeira e tal. Para simplificar tudo. Simplificar tudo, etc. E aí me chamaram para esse debate e eu fui fazer minhas ponderações do que eu achava que não comportaria esse imposto único, os ajustes que eu acho que deveriam ser feitos e tal. Aí teve uma hora que um deputado, que era o maior defensor, se emputeceu lá com a minha conversa. Falou assim, você está falando isso que é tributarista, ganha dinheiro com essa confusão, que é esse caos tributário no Brasil. Senão, você não estava falando isso e tal. E realmente é um caos. E eu vivo desse caos, isso é verdade. Entendeu? Mas eu gostaria que fosse mais simples, porque o país seria melhor e automaticamente meus clientes estariam melhor e eu teria condições de fazer outras atuações mais interessantes. Mas hoje, realmente, do jeito que é algo inaceitável. Então, se houver reforma, haverá um bom trabalho para ti aí pelos próximos anos para discutir como que é a aplicação daquilo ali. Com certeza.
Eu brinco e falo o seguinte, eu tô doido pra sair uma reforma, que aí você começa a escrever livro, dar palestra. Até o povo entender o que tá acontecendo, demora. Demora, tá que nem a LGPD agora, que tem curso, tem palestra, e todo mundo só se fala nisso. A LGPD tem algum impacto para vocês, do tributário? A LGPD vai ter impacto em tudo, né? Porque ele vai ter impacto na gestão das empresas, né? Então, acaba que todo mundo está tendo que se adaptar. A gente teve que contratar uma empresa para fazer no nosso escritório, para a gente poder conseguir se adaptar também. Tem dados de clientes, né? A gente trabalha com muitos dados relevantes, né? Então, tudo isso, todas as rotinas tiveram que ser alteradas, né? Para poder... Isso aí vai ser em tudo, né? Agora sim, nós estamos caminhando para esse Big Brother que nós temos hoje, né? Porque a Receita sabe tudo de todos nós. Eu acho que ela só não sabe mais do que o Google, mas ela sabe. Então, nós estamos caminhando para tecnologias que eu acho que muito em breve nós vamos inverter a lógica. A Receita vai dizer quanto que eu devo e eu posso questionar essa dívida, mas se eu não questionar, paguei e acabou o assunto. Que também é um cenário muito interessante para as empresas. Porque hoje, como é que funciona o nosso sistema tributário, tá? Tu acha que deve aquilo, paga aquilo? Não. Você faz a... Porque qual é o problema do nosso sistema hoje? Sai a lei hoje. Você tem que pagar o tributo assim. Você, contribuinte, interpreta a lei. Você, contribuinte, aplica a lei, paga. E o fisco tem 5 anos para dizer se você pagou certo ou se você pagou errado. Caramba, que instabilidade. Exatamente. Então, nesses 5 anos, aí muda uma interpretação, só uma decisão do Supremo, o fisco vem te autua dos últimos 5 anos dizendo, pagou tudo errado, não dá diferença. Seria muito melhor para o contribuinte, muito mais tranquilo para ele, que invertesse a lógica. O fisco trouxesse a conta, ele paga, se ele achar que pagou mais do que deve, ele entra questionando. Mas ele está resolvida a situação dele, ele não tem nenhum passivo oculto. Ele pode ter até ativos, pode ter dinheiro para receber, mas passivo não. Né? E isso, eu acho que a gente está caminhando para chegar um dia que isso aconteça. Porque hoje, da forma que você tem problemas sérios de concorrência. Imagina, nós dois trabalhamos no mesmo mercado. Eu tenho uma contabilidade mais ousada, eu pago menos tributo que você. Agora, então, meu preço é melhor que o seu. Contabilidade mais ousada foi um termo bom. Mas é isso. Contabilidade ousada. O que seria uma contabilidade ousada? Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos no nossa legislação PIS/COFINS não cumulativo. E aí tem lá um artigo lá no PIS/COFINS que diz que eu posso abater da base de cálculo que eu gasto com insumos. Essa lei é de 2003. Nós estamos em 2021. Então, nós temos aí 17 anos, né, 18 anos praticamente, discutindo o que é insumo para a legislação do PIS/COFINS. A Receita baixou uma portaria dizendo, uma instrução normativa dizendo que era uma coisa, o Judiciário disse que não era aquilo, mas também não disse o que era. Então, eu sou mais arrojado, eu chego e falo assim, para mim isso aqui é insumo. E meto o cacete. Você tá lá do outro lado e fala, não, isso aqui eu acho que não é. E aí eu tenho uma tributação menor e tenho uma melhor rentabilidade do meu negócio. Você tem uma rentabilidade pior. Cara, isso pode mudar bastante o cenário de concorrência entre as empresas. A diferença é absurda. E, por exemplo, agora, recentemente... Tenho contabilidades ousadas, tá? Não, agora, recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ que ampliou esse conceito em suma. Ou seja, quem foi lá atrás mais ousado, hoje está tendo respaldo para o que fez. Legal. Agora, poderia ter o contrário. Poderia ter tido e o cara que não teve essa contabilidade? Esse negócio de retroativo... 5 anos você consegue buscar. Somente 5 anos? 5 anos. Caraca, o fisco pesa, né? São 5 pagou anos. 10 anos a mais, só 5 anos tu recupera. Só 5 anos. 5 anos. Tanto para você quanto para o fisco. É a linha de corte para os dois lados, né? São 5 anos para você revisar o que aconteceu. Mas, assim, é muita coisa. Se você pega uma empresa de porte, são 5 anos de operação, é coisa absurda, né? Que você vai achar, né? Alguns bons milhões de discussão. Para mais ou para menos, né? Para mais ou para menos. E pode fazer total... Cara, eu tinha separado uma pergunta para fazer. Tá, uma coisa que eu acho que eu vou perguntar, vou deixar no ar para todos os advogados bem-sucedidos que vierem aqui.
é questão de sucesso. O que tu considera como sucesso na advocacia e como que tu enxerga que alguém que pode estar começando pode alcançar isso? Eu lembro que quando eu estava começando, uma vez eu fui assistir uma palestra lá na Ordem, e aí um advogado começou a falar que muito mais importante que dinheiro é o respeito, aquela coisa e tal. E aí eu lembro que eu falei assim, rapaz, esse cara tá falando isso porque é rico. Se fosse quebrado igual eu, não falava isso, né? Mas tirando essa brincadeira do lado, primeiro assim, para mim, o maior sucesso que eu acho que você precisa buscar na carreira é ser essa referência, você ter o respeito dos seus pares, né? Então, ter respeito de com quem você trabalha, respeito dos colegas, respeito do judiciário, ser uma pessoa que tenha credibilidade na sua atuação, acho que isso é muito importante. Sabe? Quando você colocar alguma coisa num processo, ou colocar alguma coisa para um cliente, ele não ficar achando que você está de picaretagem com ele, ele saber que você está tratando com uma pessoa séria. Eu acho que isso... É uma relação de eu acho que essa credibilidade para o advogado é indispensável. A gente tem que construir ao longo da nossa carreira esse tipo de coisa. Eu falo que a carreira do advogado não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, aliás, é uma ultramaratona de 100 quilômetros. Então, você não pode ficar atalhando caminhos, enganando o cliente, fazendo picaretagem, né? Por exemplo, essa história que a gente brincou aqui da contabilidade ousada, eu vejo alguns advogados indicando alguns caminhos que claramente vai dar problema, mas porque ele quer ver os honorários, está ansioso para receber o dinheiro, e vai chegar ali na frente, o problema virá e ele vai ter essa referência negativa no mercado de que é uma pessoa que... Sim, caraca, aquele advogado me indicou fazer isso, enrolou minha vida agora. Eu já vi isso várias vezes nesses 20 e poucos anos que eu estou no mercado. E aí chega para te consertar depois. Ele vem antes, eu falo que não dá, ele vai lá no advogado. Ó, eu já ouvi esse discurso porque muitas vezes. Tu tá falando de confiança, e tu tá falando que o cara vem antes. Porque recebeu um conselho, é porque ele já... já tá inseguro. Já tava inseguro, já não inspirava tanta confiança. Ele já tá inseguro. Então, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. O camarada vai no meu escritório dizer que foi assediado por fulano, por Beltrano Ciclano, que indicou isso, aquilo, outro. Eu falo, olha, não faça, isso não vai dar certo. Ele volta no cara. A ganância fala mais alto. Aí o cara fala pra ele, não, já que você tá falando isso, porque ele não sabe fazer. Se ele soubesse, tá com inveja que eu tô ganhando dinheiro. Né? Faz alguma coisa nesse sentido. Sempre tem uma conversa interessante. O cara passa 3, 4 anos, dá o problema, o cara volta no meu escritório e fala, realmente deu problema. Já vivi essa situação incontáveis vezes. Tá? Então, eu acho que a gente tem que buscar na nossa profissão essa credibilidade, esse respeito. Tá? E quanto a sucesso financeiro, eu tenho um conceito de riqueza que é o seguinte. Para mim, você ser rico é você conseguir um dia parar de trabalhar e mesmo sem trabalhar, manter o padrão de vida que você escolheu para você. Tá? E aí que vem a dificuldade está nesse padrão de vida. Né? Eu conheço pessoas que eu considero ricas, que têm um padrão de vida simples, mas são felizes naquele padrão de vida que ela tem. Ela escolheu aquilo para ela. E conheço pessoas que têm uma vida nababesca e que não têm dinheiro, porque para manter aquele... ela está sempre ali no pedal. Ou seja, essa pessoa nunca vai ser rica, porque ela nunca vai conseguir parar. Se ela parar de pedalar, ela cai. Né? Então, o meu conceito de riqueza é esse. Se eu quiser amanhã, eu posso parar, que eu vou ter minha vida arrumada, eu vou continuar podendo fazer tudo que eu gosto, do jeito que eu gosto, da forma que eu gosto. Né? Então, assim, alcançar isso é algo difícil, não é algo simples. Né? Você tem que saber dosar bem esse vai e volta aí das finanças. E advogado tem que tomar muito cuidado com a finança. Porque é uma parada incerta, né? Você tem a flutuação de renda é muito grande. É muito grande e é muito tentador, é muito comum. Ganhou uma causa, recebeu um honorário maior, vai lá e compra um carrão, não sei o quê. Só que depois tem que manter o carrão, tem que dar manutenção, tem que fazer... Então, esses cuidados financeiros, de ter uma reserva, de ter alguma coisa, isso é muito importante na nossa profissão. Muito importante mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, é uma coisa, né? O advogado tem que botar na cabeça o seguinte, quando você resolve montar seu escritório, você está montando uma empresa, você está sendo um empreendedor. Você tem que ter uma visão que, pelo que eu vejo, tá assim, eu não sei como que era antes, né? Sim. Mas eu vejo que a galera começou a falar bastante nessa questão de empreender dentro do direito. Essa visão de, cara, teu escritório é uma empresa.
Sim. Tu tem que gerir isso aí. Antes não existia isso, tá? Fosse. Não, né? Quando eu comecei, essas informações que hoje a gente tem com mais facilidade, cursos sobre precificação, cursos sobre marketing jurídico, não existia nada disso. Nada disso. Quando eu comecei, a visão ainda era a visão mais romântica. Tudo era mato. Né? Era uma visão meio romântica, assim, da advocacia Rui Barbosa. Você vai sentar no escritório, o cara vai vir, doutor. Tanto que tinham muitos advogados que não aceitavam, por exemplo, compartilhar uma peça com o cliente. Tal. Hoje, se você não tiver essa visão de que você tem que trabalhar 4 mãos, que você tem que ouvir, você tem que fazer, você está fora do mercado. É outra realidade. Se você não tiver essa visão de você saber empreender, dar feedback para cliente... hoje é outra realidade. Esse negócio de dar feedback para cliente na nossa profissão assim, é um pouco engraçado, porque pô, tu tem causas que têm 18 anos. Sim. Se tu todo mês, tu der um feedback pra esse cara em 18 anos, cara, esse cara já abusou de falar contigo. Todo mês. Não, como é que tá? Tá do mesmo jeito. Mas sabe o que eu faço lá no escritório? A gente tem... hoje em dia, os sistemas facilitam isso, né? Então, eu tenho um sistema que manda um relatório automático para o cliente todo mês. Legal. Se teve movimentação, ele já manda, explica o que é. Se teve decisão, manda a decisão. Se não teve nada, manda um relatório dizendo, olha, não teve nada. O processo continua com o mesmo andamento. Que às vezes o cliente consulta e teve um andamento. O que é isso? Porque quando você faz esse feedback ativo, você diminui a ansiedade do cliente, porque ele, na cabeça dele, ele está olhando meu caso, né? Está enrolado, mas ele está olhando. E eu sempre falo, porque a história de você não prometer o que você não entrega. Todo cliente que chega no escritório, principalmente se a causa dele é na Justiça Federal, fala, não espere um resultado com menos de 5 anos. Fique tranquilo. Aí o cara já fica como? O cara já sabe que o negócio não vai ser enrolado e relaxa, né? Mas como eu advogo muito para a empresa, a relação é diferente. A pessoa física, normalmente, quando ela procura um advogado, que ela está angustiada, a maioria das vezes aquele processo é o processo da vida dela, né? Então, ela fica ali vendo aquilo ali, vivendo aquele processo. O empresário não tem isso. O empresário ele quer cuidar da empresa dele. Ele te contrata exatamente para você não encher o saco dele, né? Sim. Então, meu irmão, vai lá, cuida das minhas coisas e deixa esse problema não chegar aqui, né? Tem que trabalhar. Então, é outra relação. Então, ele nem pede. Quando as empresas são maiores, que tem jurídico interno, que é comum a gente atuar para esse tipo de empresa. Mesmo com jurídico interno? O jurídico interno, ele coordena os advogados. Basicamente é isso. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que atua em 24 estados no Brasil. Então, ele tem um jurídico interno que coordena todos os escritórios que atendem ele em cada um desses estados. Então, ele que busca os relatórios, que pergunta, ele que faz a cotação para contratar se tem algum problema. Então, você tem uma relação com esse jurídico. O nível deve ser uma empresa muito grande para empresa trabalhar gigantesca. Com o jurídico interno dessa forma, para atuar em 24 estados. Não. Aí o jurídico interno dele já é grande. Então, assim, E eu nem trato com o jurídico interno, eu trato com o tributário dele, porque dentro do jurídico interno tem a área fiscal que é separada. Então, o advogado que coordena o fiscal, ele coordena as causas tributárias e a contabilidade, fica tudo no guarda-chuva dele ali. Então, assim, mas a empresa é gigantesca. Tu já começou a advogar para uma empresa que quando tu fechou o contrato do caramba, tô trabalhando para essa empresa, né? Não trabalhando mas trabalhando com essa empresa. Já teve alguma situação a advocacia, ela tem saltos, né? O crescimento da advocacia não é algo linear. De vez em quando você pega alguma causa ou algum cliente que te dá uma projeção um pouco maior e você começa a crescer. E eu lembro que quando a gente começou, lá no escritóriozinho lá dos 19 metros quadrados, uns 3 anos depois a gente pegou um grupo empresarial aqui em Brasília, muito grande, que estava num processo de decadência muito grande também, tinha parado Só que era uma pessoa muito famosa, que o dono do grupo tinha sido deputado, tal. Aliás, era deputado quando contrataram a gente. E aí, aquilo foi muito interessante pra gente na época, porque éramos 2 jovens de 20 e poucos anos. E quando chegava para falar com algum empresário, alguma coisa, a referência que a gente dava era advogar para esse grupo. Porque aí a pessoa falava, você dá conta dele, de mim é tranquilo, né? Então, foi um momento importante para mim. E aí depois... essa retaguarda, digamos assim, essa referência foi abrindo outras portas para a gente, né? E aí, alguns contratos que vieram nesse caminho foram contratos que foram dando outras referências maiores, né? E aí, com o tempo, você vai
construindo a carreira, né? Isso aí é tudo um trabalho tijolo a tijolo. Tem muita gente que chega, muita empresa que chega pra ti e tá com o fisco todo lascado, assim, pô, não pagou nada e chega, cara, arruma minha vida. Comum. Que eu, Comum. que eu não paguei nada até hoje. Esse é um trabalho que eu faço direto lá. Mesmo? É. Agora mesmo eu estou fazendo um trabalho desse. Uma empresa que chegou e falou, ó, uma empresa que faturava 40 milhões por ano e não declarava nada. Nada. Meu pai. Aí você senta com a contabilidade, vai estudar cenários, ver Pior como que tem fazer. as mudanças no meio do caminho, né? Pô, tu tem que avaliar muita coisa, né? E aí é um trabalho que você tem que fazer a 4 mãos, você tem que fazer junto com a contabilidade, né? E é um trabalho de estudar cenários, de ver qual a melhor forma dele declarar, como ele vai fazer para confessar a dívida dele, etc, etc. É um trabalho bem detalhado e que leva muito tempo a se fazer, porque você tem que escolher quando ele vai confessar que está devendo e quanto que ele vai confessar que está devendo. Né? Então, é algo difícil de você medir, né? Porque tem a questão de... Enfim, tem algumas coisas que é por produção, né? Vou dar um exemplo. Essa empresa que nos contratou, a gente estava fazendo trabalho e entrou a pandemia. Aí ele falou, agora eu não posso confessar nada, porque eu estou faturando 30% que eu faturava. Se eu confessar uma dívida agora, eu lasco todo que eu não vou dar conta de pagar. Então, segura tudo, vamos esperar ver o que vai acontecer de cenário para ver para onde eu vou. E aí você tem que administrar isso, né? Não tem jeito. E durante a pandemia, teve muita gente que quebrou, cara. Muita gente quebrou. Graças a Deus, no meu escritório, o impacto não foi grande, porque nós temos 2 clientes prioritários no escritório, que a gente trabalha muito para atacadista. Sim. E trabalha muito para produtor rural. Legal. E esses 2 setores sentiram menos. Né? Mas os clientes... Produção rural, cara. Então, o produtor rural ganhou dinheiro na pandemia, né? Por causa do dólar. Sim. Mas, assim, esses clientes sentiram menos do que os outros setores, né? Mas, ainda assim, quando começou a pandemia, teve muita gente se prevenindo que suspendeu o pagamento. Nos meses de março, abril, ninguém queria pagar. Ninguém sabia. E é a história que eu te falei da reserva financeira. Ninguém queria pagar, disse que não sabia como ia ser, segurou aquela história. Na primeira crise, o cara já para de pagar o advogado. Né? É o primeiro corte. Mas aí, graças a Deus, em maio, a coisa começou a se aprumar e o ano não foi um ano ruim. Mas foi assustador. Mas chegamos a perder clientes que reduziram o custo, né? Porque, querendo ou não, depois de um certo tempo, de um certo patamar, você acaba sendo uma mão de obra cara, né? E aí, a hora que às vezes o cara fala... Até porque tu não vai conseguir atender se tu for um cara tão barato. Exatamente. Tu vai ter uma demanda muito grande, não vai conseguir atender. E aí, chega a hora que numa crise dessa, o cara fala, vou trocar esse aqui por um mais barato e depois ver o que eu faço, né? Isso acontece, né? Não tem jeito. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo ser um advogado caro. Não, eu não sou caro, não. Eu sou até muito barato, mas não sou dos mais, né? Pelo serviço que oferece, né? Eu falo que a melhor fama que o advogado pode ter, aquele ali é caro, mas resolve. É a melhor fama que o advogado pode ter. Cara, é caro, mas, pô, vai resolver tua vida. Tu vai precisar se preocupar. A melhor fama que o advogado pode ter. Não vai te dar dor de cabeça, né? Mas eu ainda cobro barato. Eu vejo, às vezes, eu concordo com algumas propostas que eu falo, pô, cobrei mal. Cobrar é difícil, cara. Cobrar é uma arte, viu? Porque, principalmente, quando tu me fala que tem causa que dura... Sim. É muito comum tuas causas durarem 5 anos. É muito comum. A maioria. Então, tu precificar o trabalho que tu vai ter durante 5 anos, que às vezes nem tu sabe. E no tributário tem muito dos honorários no percentual de resultado. Então, assim, você não sabe quando que você efetivamente vai ter aquele ganho. Então, o que a gente criou lá no escritório de padrão é cobrar uma mensalidade de manutenção do processo. Eu vi tu falando isso numa palestra no Projeção, achei bem legal. A gente cobra isso. Essa taxa de manutenção do processo. A gente cobra e a gente coloca no contrato, não coloca como manutenção, a gente coloca honorários mensais. Porque faz toda a diferença, né? Que se o processo for suspenso, o cara vai falar, vou manter o que esse processo for suspenso. Né? Então, é honorário mensal enquanto o processo não acabar. E aí não é um valor alto, entendeu? Você cobra lá R$200 por mês, 100, 300, dependendo da causa, dependendo do cliente. Mas isso tem 2 coisas boas. Você
elimina esse risco do processo longo demais de gerar um prejuízo, porque você está recebendo o valor do custo dele. Sim, legal, isso aí. Né? E você mantém esse contato mensal com o cliente. Então, aquele relatóriozinho, às vezes a gente manda no próprio boleto. Vai o boleto por e-mail já com o relatório. Já faz tudo automatizado isso. Tudo automatizado. Pô, que moderno. Você não conseguiria fazer, né? Manual. Se não for manual, não dá. Assim, o boleto ele ainda é um pouco manual, porque todo mês tem que checar se tem outras despesas e aí junta tudo e manda, né? Mas hoje, se você não tiver a tecnologia nesse sistema... Que sistema que tu usa? Eu uso um sistema chamado DataJury. DataJury. Eu acho um custo-benefício excelente. Ele não é um sistema caro, sabe? Porque hoje em dia... Tu paga pela quantidade de clientes que tu tem? Não, eu pago pela quantidade de usuários. Por licenças, né? Porque assim, o preço dele é por licença e por módulos que você utiliza. Que ele tem vários módulos, né? Tanto módulos de acompanhamento de processo quanto módulos financeiros. A gente usa o pacote completo, a gente usa todos os módulos dele. Então, a gente paga por módulo e por usuários que a gente tem. Então, eu acho ele um custo bem razoável para o tamanho Isso dele. é mais barato que pagar uma secretária. Não, mas a secretária não... Não é... Não, assim, eu tô falando... Porque, às vezes, tu precisa ter a secretária e ter alguém para cuidar daquilo, especificamente. Lá no escritório a gente acaba tendo tudo, tá? Porque o escritório já é um pouco maior. Hoje a gente tem uma controladoria no escritório. Caramba. Que é quem faz toda essa parte de olhar prazo, delegar tarefas, controlar estagiários. Sim. Então, a gente tem um departamento fora a secretária para cuidar disso. Eu pergunto isso porque, geralmente, a galera, quando contrata um sistema... quer se livrar de alguns... Né? Isso significa alguns funcionários a menos. Não. Assim, no nosso caso, não foi. Né? O sistema é para controle. Sim. Né? Por exemplo, agora mesmo a gente está negociando com esse sistema, eles estão evoluindo o sistema e vão ter um pouco de inteligência artificial para que algumas tarefas sejam mais automatizadas. Bacana. Isso vai aumentar, vai diminuir a demanda de tempo de algumas pessoas dentro do escritório. Mas elas não vão se tornar dispensáveis por isso, porque a gente já trabalha com a equipe mais enxuta mesmo. O pessoal vai ficar feliz quando ouvir isso. Assim, na advocacia, a gente lida muito com pessoas, né? Então, você precisa saber valorizar as pessoas. E quanto mais perene for o seu time, mais segurança você dá para os seus clientes. O cliente não gosta de troca. Chegar lá, o advogado foi... Então, assim, por exemplo, os meus sócios estão comigo, começaram a trabalhar comigo estagiários. Então, assim, comigo até hoje, né? Então... você manter uma equipe durante muito tempo, isso faz com que o seu cliente se sinta mais seguro de que seu escritório tem estabilidade, que lá não vai ter surpresas. Né? Todo mês não é um cara diferente que entra em contato. Que tem que lidar com ele, exato. Então, assim, tem advogado que está lá comigo há 6 anos, 13 anos. Né? A gente tenta manter o pessoal o máximo possível. Legal, tu valoriza o time, isso é bacana. E assim, por exemplo, eu gosto muito de os estagiários que estão no escritório, quando nós não conseguimos absorver depois que eles formam, né? A gente tenta sempre recolocá-los no mercado, porque a gente sabe a dificuldade que é o camarada meter a pastinha debaixo do braço e sair, né? Então, a gente tenta conversar com os amigos, tentar recolocar, às vezes coloca dentro de um cliente que tem jurídica interna, enfim. Acho que isso é tudo você está criando energia positiva, né? Tudo você está criando um ciclo virtuoso em volta de você. A pessoa, né, tem a gratidão das pessoas que saem de lá também, né? Pô, esse cara me ajudou tanto. Se precisarem às vezes é o cara que, por algum motivo, consegue um cliente interessante e acaba levando para ti. Eu tenho muito isso. Eu tenho ex-estagiários que vão lá, levam causa pra gente, fazem negócio com a gente. Esse cara eu não consigo resolver, mas eu sei quem resolve. Exatamente. Né? E eu já tive situações que, por exemplo, o advogado atuava no tributário, mas aquela demanda ele achou muito específica. Então, ele vai lá no escritório e faz uma parceria com a gente. Inclusive de escritórios muito grandes. Eu já tive caso, por exemplo, um caso do escritório. Era um escritório grande. O advogado que cuidava da questão tributária dentro do escritório era um cara muito bom, tinha formado comigo. Só que ele achou a causa muito complexa e eram vários autos, o prazo curto. Ele propôs no escritório me contratar para auxiliá-lo na feitura das defesas. E aí o escritório me contratou, me pagou. O cliente nem sabe que eu trabalhei, sabe? Eu nem apareci. Eu fui ali para ser o auxiliar do advogado para fazer aquela ação. Aí eu fazia as defesas, mandava, ele revisava. Então,
Ele é meio que um empregado dele de luxo ali. E eu faço isso muito. Uma atuação bem técnica e pontual na Exatamente. questão. E foi um trabalho que eu gostei de fazer, um negócio diferente, que eu nunca tinha trabalhado no escritório. Realmente era uma causa difícil, complexa, um valor alto, e foi bacana. Legal. Quer fazer suas alegações finais aqui? Não, é só te agradecer, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela iniciativa de estar aí distribuindo conteúdo, né? Isso aí que eu acho que a gente tem que fazer mesmo para se apresentar ao mercado, para poder difundir conhecimentos, aí a gente só ganha, né? É um jogo de ganha-ganha nessa história. Pô, e assim, é um conteúdo que é produzido para ti também, se tu quiser filmagem, às vezes, pô, fiz uma fala que eu achei interessante. A gente fornece tudo. Legal. Tu pode utilizar, não é um conteúdo só meu. Não, bacana, eu vou usar assim nas minhas redes lá depois, lá. Tá, mas brigadão aí pelo convite e estamos à disposição. Qualquer coisa é só falar que a gente volta aí. Eu que agradeço. Eu ainda vou fazer uma versão happy hour ainda. Final de expediente, a gente vai montar um podcast aqui bem interessante. Bacana. Mas cria esse espaço aqui para dar voz aos advogados. Às vezes tem lados de advogado que a gente acaba não conhecendo. A gente sempre vê o advogado como só um profissional sério, né? Sim. Mas, pô, advogado ri, advogado conta piada, né? Sim. E esse espaço é um espaço que eu queria que a gente pudesse olhar para esses profissionais desse nicho como pessoas normais. Sim. E que desse essa voz, que a gente pudesse enxergar um outro lado e trouxesse conteúdo de uma forma mais descontraída. Te agradeço aqui pela tua participação. Muito obrigado. É interessante a gente ter pessoas como você, né? Um cara que é referência aqui em Brasília. E a gente tem aqui num podcast que tá dando seus primeiros passos. Legal. Muito obrigado mesmo pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Luan. Um grande abraço. Gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Se tu tá assistindo isso pelo YouTube, curte esse negócio aí, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado e tchau.